Lutamos com armas de fé e nada irá resistir enquanto adoramos. Em meio às tribulações, o nosso Deus é vencedor, nós o adoramos. Vitorioso és, na tempestade estás, teu nome infalível é, os reinos vêm e vão, teu trono acima está, teu nome imutável é, o inferno não prevaleceu e nada irá me impedir, eu te adorarei. Muralhas vão
seu nome imutável Olá, seja bem-vindo à terceira semana do Lar de Paz. Eu sou o pastor Gilson, pastor fundador aqui do Ministério Casa do Pai. É uma alegria estar com você aqui na terceira semana do Lar de Paz. Nesse momento que você está reunido aí, tem centenas de lares de paz acontecendo ao mesmo tempo. E isso é tão maravilhoso mesmo. E eu quero aproveitar a oportunidade, antes de começar com o estudo da palavra, para lhe convidar para vir estar conosco aqui nos nossos cultos. Nós temos cultos aos sábados, cultos aos domingos, em diferentes horários, né, que o pessoal aí do Lar de Paz vai poder te orientar. Mas eu quero te convidar, venha, e vindo, me dê um abraço apertado aqui. Eu quero ter o prazer, o privilégio de conhecer você, de te dar esse abraço, de orar por você. Então você é meu convidado para estar conosco já aqui no próximo final de semana. Bom, na primeira semana do Lar de Paz nós aprendemos a lição O que é salvação? Na segunda semana, por que eu preciso ser salvo? Agora, na terceira semana, é quem pagou o preço da nossa salvação. Claro que nós sabemos que quem pagou o preço foi Jesus. Mas de uma maneira tão impressionante, você sabia que muitas pessoas não sabem exatamente qual foi o preço que Jesus pagou? Por exemplo, em Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa assim, ó: no princípio criou Deus os céus e a terra. O que é aquele no princípio? Aquele no princípio está falando de um tempo na eternidade, um espaço de tempo na eternidade, onde ainda não havia sol, não havia lua, não havia estrela, a terra não girava. Então não era possível medir o tempo como nós medimos hoje, né? Segunda, terça, quarta, quinta, 1 ano, 2 anos. Então, no princípio, era aquele espaço de tempo. Você sabia que o Evangelho de João, que relata a vida de Jesus e a divindade de Jesus, ele começa no primeiro capítulo, no primeiro versículo, dizendo assim, ó: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava com Deus no princípio, e todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. O que está dizendo aqui? Quando João fala no princípio era o Verbo, esse no princípio é aquela mesma palavra que está lá no início da Bíblia, quando Deus criou o mundo. No princípio criou Deus os céus e a terra. Então, o que está falando aqui é que lá no princípio, lá na criação, Jesus já era Deus. Jesus não veio a existir a partir de Maria, não. Ele já era Deus lá na eternidade. E todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Foi Jesus, sendo a palavra, o Verbo, através dele todas as coisas foram criadas. Agora, milhares de anos depois, para nos resgatar, ele teve que vir aqui e nascer de um ser humano. Mas você sabia que ele não foi gerado por um ser humano? A Bíblia diz que Jesus foi gerado pelo Espírito no ventre de Maria. O que o anjo falou com Maria foi assim, ó: descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te envolverá com sua sombra, e tu conceberás e darás à luz a um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Então foi o Espírito Santo que gerou o corpo de Jesus no ventre de Maria. Por quê? Porque Jesus já existia antes que houvesse o mundo. E daqui nós começamos a entender uma coisa muito importante, que Jesus era Deus. Filipenses, capítulo 2, versículo 4 a 8, nós começamos a entender mais como foi alto o preço que Jesus pagou. Porque lá o apóstolo Paulo está nos orientando a ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. E que sentimento foi esse?
Olha o que ele fala: tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus, antes se esvaziou, assumindo a forma de servo, e reconhecido em figura humana, se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Então, entenda que o preço que Jesus pagou não é só o que ele sofreu na terra. Ele pagou um alto preço de deixar a sua divindade e se tornar como um de nós. Deixar de ser Deus e passar a ser homem por um tempo, para que, como homem, ele pudesse vencer o pecado, cumprir a lei, pagar o preço pelos pecados de toda a humanidade. Então Jesus, quando ele estava na terra, ele sofreu todo tipo de humilhação. Ele foi humilhado, ele foi esbofeteado. A Bíblia diz que cuspiram no seu rosto, deixaram Jesus sem roupa, nu, publicamente, e bateram nele, e bateram muito com açoites. O seu corpo ficou todo cortado. Ele foi crucificado com cravos em suas mãos e em seus pés. E tudo aquilo sem ter cometido nunca um único pecado. Ele nunca pecou. Ele pagou um preço pelo meu pecado, pelo seu pecado. Hoje, quando nós entendemos que Jesus pagou um preço tão alto, sabe, deixando toda a sua glória, se esvaziando, assumindo a forma de um ser humano para pagar o preço pela nossa salvação. É tanto amor, é tanto amor, é tanto amor. E existe uma história que eu acredito ser verdadeira, de que um missionário, ele foi pregar numa tribo indígena e ele estava lá querendo levar o evangelho para toda aquela tribo indígena. E ele ficava repetindo: olha, Jesus morreu pelos seus pecados, ele se sacrificou pelos seus pecados. Mas aqueles índios, eles nunca entendiam o que aquele missionário falava, ele não entendia essa coisa: Jesus morreu pelos meus pecados, né? Eles não entendiam. E aquela tribo era uma tribo de canibais, né? Aqueles que se alimentam de carne humana. Eles matavam índios de outra tribo e comiam a carne. E aquele missionário ficava falando com eles: olha, vocês não devem fazer isso é errado, Deus não se agrada disso. E aí o chefe daquela tribo falava: olha, missionário, a gente gosta tanto de você, você cuida tão bem de nós, você é o único que nos ama, mas nós fazemos isso sempre e nós não vamos parar de fazer isso. E o missionário falava: não, mas vocês têm que parar, isso não agrada a Deus, isso é errado, vocês não podem fazer isso. E o missionário foi pregando o evangelho e foi ensinando a eles, até que chegou um dia que o chefe da tribo falou com eles: olha, nós vamos parar então de comer outros seres humanos. Nós não vamos mais ser canibais. Vamos fazer isso só a última vez. A gente tem a nossa festa anual e nós vamos fazer isso a última vez. Então nós vamos ali para um lugar, aquele lugar que tem a pedra grande, e o pessoal da outra tribo passa lá à noite para caçar. E quando eles passarem lá na pedra grande, nós vamos pegar o último e nós vamos matar esse último ser humano e nós vamos trazê-lo e vamos fazer o churrasco e vamos comer. A última vez, o missionário falou: não, por favor, vocês não podem fazer isso. Aquele índio lá que vocês vão matar, ele não conhece a Jesus, ele não vai ter salvação, vocês vão estar condenando ele a passar a eternidade no inferno. Por favor, não façam isso. Mas os índios não entenderam e foram. À noite, eles estavam lá escondidos atrás da pedra grande, né? Esperando que aquele índio da outra tribo viesse ali caçando. A noite estava escura, não tinha lua, não tinha estrela, quando eles ouviram aquele barulho da pessoa vindo. E eles falaram: pronto, é o índio da outra tribo, vamos pegar ali. E eles pegaram, tudo escuro totalmente, pegaram, atacaram ele e mataram e cortaram a cabeça. E aí aqueles que mataram pegaram a cabeça e saíram correndo com a cabeça para a tribo. E os outros índios vieram atrás trazendo o corpo.
Lá na aldeia, eles tinham acendido uma grande fogueira, né, para assar aquele corpo. Mas quando os primeiros índios chegaram com a cabeça, eles ficaram horrorizados, eles ficaram tão espantados e começaram a gritar e a chorar muito, 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 porque a cabeça que eles estavam segurando era a cabeça do missionário. O missionário passou pela Pedra Grande para que eles não matassem o índio. E eles começaram a chorar, e quando o corpo chegou, os que estavam carregando o corpo falaram: por que estão chorando? E eles olharam, era a cabeça do missionário, era o corpo do missionário. Eles ficaram horrorizados e começaram a chorar, passaram a noite chorando, chorando, chorando. Na hora de enterrar o corpo do missionário, eles estavam repetindo isso: o único que nos amou e nós o matamos. O único que nos amou e nós o matamos. O único que nos amou e nós o matamos. À medida que eles foram repetindo isso, eles se lembraram do que o missionário falava. É que Jesus, aquele que nos amou, morreu pelos nossos pecados. E eles entenderam o Evangelho. E eles se converteram a Cristo Jesus. E aquela tribo se tornou uma tribo seguidora de Jesus, porque eles entenderam. Jesus pagou com a própria vida o preço pelos nossos pecados. Você que está aí nesse lar de paz hoje, você não precisa mais sofrer pelos seus pecados, não precisa mais sofrer as consequências do seu pecado. Você não precisa mais ficar carregando o peso dos seus pecados. Jesus já fez isso. O que você precisa fazer é entregar a sua vida a Jesus, aceitar o sacrifício de Jesus, que foi pelos nossos pecados. Eu quero hoje encorajar você que está aí. Daqui a pouco, o líder desse lar de paz vai poder conversar com você sobre essa palavra e vai poder orar por você que quer fazer essa decisão de deixar de carregar o peso dos seus pecados e entregar tudo isso a Jesus, recebendo Jesus como único dono, Senhor e Salvador da sua vida. Amém? Que Deus te abençoe.